Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 21. Todos a bordo do trem infinito. Parece que você causou uma ótima impressão na Kanao-san, Tanjiro Shinobu comentou com um sorriso caloroso enquanto caminhavam juntos em direção à entrada principal da mansão. Ela havia lhe contado que as garotas tinham algo planejado para Zenitsu, Inosuke e ele, e que precisavam deles antes de partirem. Honestamente, é raro vê-la conversar tanto com alguém. Então, vendo você ajudá-la a se soltar, talvez você consiga mudá-la para melhor. Sobre isso, Shinobu, o que exatamente aconteceu com ela? Com você, eu conseguia sentir suas emoções, mas com ela, foi mais difícil do que eu esperava. Acho que finalmente descobri algumas coisas. O sorriso de Shinobu diminuiu um pouco enquanto ela olhava para o céu e dava a Tanjiro um breve resumo da vida e da educação de Kanao na mansão borboleta, o que foi útil, mas não forneceu a informação essencial que Tanjiro queria. Ouvir que Kanao não conseguia fazer nada sozinha, nem mesmo comer, sem que lhe mandassem, pareceu-lhe estranho e o fez pensar novamente no que Kanao havia dito durante a despedida. Shinobu podia vê-lo absorto em pensamentos, com aquele olhar determinado no rosto, e isso a fez sorrir. Sua mão direita subiu para tocar suavemente suas costas, trazendo de volta a realidade. Ei, você não precisa pensar tanto nisso agora, tenho certeza de que você vai ouvir isso dela daqui a pouco. Lembre-se, você conseguiu fazer isso comigo, afinal, disse Shinobu enquanto se apoiava no braço direito dele, deslizando a outra mão na dele. Tanjiro olhou para ela, e o sorriso dela o fez sorrir também, fazendo-o inclinar a cabeça para o lado e encostar a bochecha no topo da cabeça. Eles caminharam juntos assim o resto do caminho até a frente da mansão, antes de terem que se separar e fingir normalidade ao saírem, encontrando Zenitsu e Inosuke esperando por eles com as garotas. Foi então que ela pôde ver algo que Shinobu havia mencionado que as garotas tinham preparado para elas nos bastidores, na forma de 3 cabaças de madeira enormes, o teste final do treinamento para dominar a concentração total, constante. Cada cabaça tinha praticamente o tamanho das garotas da base à boca e a largura de 2 delas em pé, ombro a ombro. Sem dúvida, eram as abóboras mais grossas que já haviam quebrado, então precisariam de toda a sua força para fazê-las implodir. Parecia uma tarefa assustadora, com certeza, mas quando Tanjiro fez contato visual com seus amigos, todos trocaram um único aceno de cabeça entre si. Inosuke arrancou a cabeça do javali, revelando seu belo rosto feminino, e ficou ao lado de Zenitsu e Tanjiro diante do desafio final. Os 3 haviam se esforçado muito para esse momento antes de partirem para a batalha, então, com olhares determinados e uma chama ardente em seus estômagos, cada um pegou uma das cabaças e pressionou os lábios contra ela. Então, eles começaram a soprar com toda a força dentro dos recipientes de armazenamento, as bochechas estufando enquanto expeliam cada gota de ar dos pulmões para dentro das cabaças. As garotas os incentivavam de perto, erguendo os punhos e dando pequenos pulos, enquanto Shinobu batia palmas e se juntava à torcida. Ela torcia principalmente por Tanjiro, mas também queria que Zenitsu e Inosuke tivessem sucesso, pois havia desenvolvido um grande carinho por todos os garotos. Ela era apenas 1 ano mais velha que Zenitsu e Inosuke, mas era como se eles fossem seus próprios filhos, considerando como ela e as garotas de sua mansão cuidaram deles e os ajudaram a se recuperar de seus ferimentos graves e incapacidades. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu continuaram a comprimir o ar em suas cabaças por mais alguns instantes antes de, com vários estalos altos, as 3 explodirem, lançando fragmentos de madeira em todas as direções pelo jardim. Sim! Rugiu Inosuke com um soco poderoso, enquanto Zenitsu deu um suspiro antes de sorrir e bater os punhos com Tanjiro. Conseguimos, pessoal! Tudo certo! As meninas vibraram de alegria pelos 13, como mais um presente antes da partida, deram-lhes uma cesta cheia de bolinhos de arroz frescos para que não sentissem fome durante a viagem até a cidade mais próxima. Tanjiro e Zenitsu agradeceram às garotas pelo incômodo, enquanto Inosuke imediatamente pegou a cesta, ou melhor, os bolinhos de arroz, e começou a devorá-los.
Zenitsu repreendeu o incivilizado Inosuke por sua falta de educação e tato enquanto mastigava um dos bolinhos, com Inosuke mal prestando atenção até que Zenitsu começou a puxá-lo pelo braço para que o tirasse de sua mão. Obrigado por todo o trabalho duro, vocês três. Nós realmente apreciamos muito. Disse Tanjiro alegremente para as garotas, as três corando e sorrindo para ele enquanto riam baixinho. Ele olhou para Shinobu, que estava a alguns metros atrás dele, e lhe deu seu sorriso característico, o que a fez rir levemente e cobrir a boca, corando para esconder seu sorriso de alegria. Especialmente você, Shinobu-san. Obrigado por cuidar dos meus amigos com a ajuda da Aoi-san. Sou muito grato. Sempre que precisar, Tanjiro-kun só tente não voltar aqui com muita frequência, está bem? Ela respondeu, piscando para ele. Entendido. Tanjiro então detectou outra presença familiar por perto. Após confirmar com seu olfato, virou a cabeça e percebeu que Ji havia chegado à entrada da mansão borboleta, parado de costas, com os braços cruzados, a meio caminho entre eles. Seus olhares se encontraram por um breve instante, e um pequeno sorriso surgiu no rosto de Ji, fazendo com que Tanjiro corresse em sua direção para cumprimentar o Ashira da água. Tomioka-san. Disse ele com um largo sorriso, a expressão estoica de Ji retornando assim que Tanjiro o alcançou. Você veio se despedir de nós? Sim, é por isso que estou aqui. Também queria te devolver algo que ainda não tive a chance de te dar, respondeu Ji, enquanto levava a mão por baixo do aori até o quadril, onde um objeto pendia do cinto. Quando ele a retirou, os olhos de Tanjiro se arregalaram em choque, e ele foi tomado por uma súbita onda de memória ao ver o que era o objeto na mão de Ashira. Era a máscara de raposa de Urokudaki, aquela que lhe fora dada, aquela que ele carregava consigo no Monte Natagumo, aquela que fora arrancada de seu rosto pelos fios de Rui. Ele havia se esquecido completamente dela, e só se lembrou agora, quando Ji a apresentou a ele. O jovem assassino a aceitou graciosamente e certificou-se de que não estava muito danificada antes de colocá-la de volta na cabeça, com a máscara repousando do lado esquerdo, voltada para aquele lado, semelhante à máscara que usara durante a seleção final. Isso trouxe a Tanjiro uma sensação de paz, agora que havia recuperado a máscara feita à mão por seu mestre, e ele agradeceu a Ji por tê-la dado a ele. Ouvi dizer que você também domina a concentração total, constante, acrescentou Ji assim que recebeu a máscara. Sim. Meus amigos também. Todos devem continuar assim. A prática constante é fundamental para manter o ritmo o tempo todo. Tanjiro assentiu com a cabeça, ainda sorrindo, antes de sua expressão suavizar e ele começar a dizer ao Ashira da água o quão grato estava por ter dado a ele e a sua irmã o benefício da dúvida 2 anos antes, na Floresta Nevada. Ele também o agradeceu por ter revelado as identidades dos irmãos sem o seu conhecimento, referindo-se à carta de Urokudaki que o mestre havia lido durante o julgamento improvisado alguns meses antes. Isso o fez se sentir abençoado e em dívida com o Ashira da água, mas em vez de aceitar seus agradecimentos ou oferecer qualquer outra resposta, Ji respondeu de forma semelhante à sua pequena discussão sobre os demônios no Monte Natagumo. Ele disse a Tanjiro que o jovem assassino poderia retribuir obtendo bons resultados em sua missão. Com isso, Ji desapareceu num piscar de olhos. Tanjiro deu uma risadinha enquanto observava o Ashira partir com sua visão e percepção aprimoradas. Tanjiro sentiu passos leves se aproximando por trás e se virou a tempo de flagrar Shinobu tentando se aproximar sorrateiramente. Ele deu uma risadinha, e ela corou levemente antes de levar um dedo aos lábios e silenciá-lo silenciosamente, enquanto acenava para suas amigas e as garotas, que estavam muito ocupadas umas com as outras para lhes dar atenção. Percebendo o que queria fazer, Tanjiro trocou de lugar com ela, de modo que seu corpo escondesse quase completamente sua figura menor, enquanto segurava as mãos dela nas suas. Eles se encararam por alguns instantes, os gritos de alegria das garotas ecoando atrás deles antes de se calarem. O mundo só conhecia os dois, preenchendo seus corações com calor e conforto. Com uma última checagem para garantir que ninguém mais os observasse, e sem dizer uma palavra, deixaram suas emoções falarem por si mesmas enquanto se beijavam por um tempo que pareceu uma eternidade.
Por favor, tenha cuidado, não quero sentir mais dor por causa de algo ruim que aconteceu com você, Shinobu disse suavemente. Assim que o beijo terminou, suas mãos se afastando das dele para repousar no peito de Tanjiro. Ela podia sentir as batidas constantes do coração dele bombeando seu sangue demoníaco por seu corpo, e sorriu gentilmente enquanto ele colocava as mãos sobre as dela. Você significa muito para mim agora, assim como a Kanai-nei. Sim, Shinobu, farei tudo ao meu alcance para cumprir as promessas que fiz, inclusive a que fiz a você, respondeu ela com seu sorriso caloroso. Nezuko e eu vamos mostrar a todos que podemos confiar uma na outra. Shinobu riu do entusiasmo e otimismo dele, apertando um pouco mais à frente do uniforme antes de olhar em volta para verificar se estavam limpos, e então rapidamente lhe deu outro beijo nos lábios. Os dedos de Tanjiro envolveram as mãos de Shinobu enquanto o beijo durava alguns segundos. A Ashira queria proporcionar a ele o máximo de emoção possível durante a jornada, até encontrar forças para se afastar, corando levemente. Foi a vez de Tanjiro rir baixinho enquanto segurava suas mãos juntas e lhe dava um último sorriso confiante antes de se virar e caminhar para se juntar aos amigos e às outras garotas para que pudessem partir. Por favor, tenha cuidado. Não queremos vê-lo de volta aqui tão cedo. Vocês estão todas com o coração partido por se despedirem de mim, não é? Perguntou Zenitsu, com algumas lágrimas se formando no canto dos olhos, enquanto Inosuke permanecia em um de seus estados calmos e tranquilos, desejando boa sorte e segurança às garotas. Eu posso ficar para trás por vocês, se quiserem, sabem. Zenitsu-sama, por favor, tente aprender a ser mais atencioso e respeitoso com as garotas, respondeu uma delas com uma expressão um tanto vazia. Zenitsu rapidamente se recompôs e acenou com a cabeça, falando em um tom mais normal com as garotas enquanto se despedia delas adequadamente. Inosuke, é claro, não conseguiu dizer nada devido ao seu estado de transe, mas saiu dele bem a tempo quando Tanjiro retornou e pegou a caixa de Nezuko, que estava no chão ao lado de Zenitsu. Tanjiro olhou por cima do ombro para sua caixa enquanto ajustava as alças, certificando-se de que estava confortável, antes de olhar para Zenitsu e Inosuke e fazer um sinal de positivo. Ele estava pronto para ir. Agora era hora de começar a trabalhar. Estamos indo embora. Desejem-nos sorte. Anunciou ela enquanto os três garotos começavam a se afastar da mansão. As garotas e Shinobu acenaram para eles com sorrisos e cumprimentos. Os dias de descanso, recuperação e treinamento haviam acabado. Eles não podiam mais ficar de braços cruzados enquanto homens e mulheres inocentes eram massacrados por demônios. O Ashira das Chamas e o corpo de exterminadores de demônios contavam com o trio para que estivessem à altura do desafio e dessem tudo de si para garantir o sucesso da missão. Se ao menos eles soubessem que tipo de tempestade os aguardava. Ao pôr do sol, o trio de assassinos chegou à estação de trem da cidade mais próxima e caminhou entre alguns cidadãos em direção ao prédio. Sua aparência, naturalmente, atraiu a atenção de vários homens e mulheres por onde passavam, principalmente por causa das espadas presas à cintura e de Inosuke, mas, apesar disso, conseguiram chegar à plataforma sem incidentes. Claro, foi aí que os verdadeiros problemas começaram, porque a montanha e o Inosuke, criado por um javali, pararam e começaram a tremer, tomados por uma mistura de confusão e temor diante do que os aguardava. Com o apito estridente, o trem em que embarcariam em poucos minutos atingiu Inosuke com sua presença imponente, bem no coração, fazendo-o recuar por um instante, tomado pelo medo do desconhecido. O que diabos é essa criatura? Gritou ele, gaguejando um pouco, enquanto sua mão direita se erguia com o dedo indicador trêmulo apontando para ela. Zenitsu, é claro, foi o primeiro a olhá-lo com uma expressão de espanto atônito diante da completa falta de noção de Inosuke em relação à modernização da sociedade japonesa. Tem que ser isso. O mestre desta terra. O governante. Inosuke então correu de uma ponta a outra da plataforma, atraindo a atenção de mais espectadores que aguardavam sua vez de embarcar em seus respectivos vagões, deixando Zenitsu e Tanjiro com expressões vazias e a sensação de que aquilo era apenas o começo do que teriam que enfrentar quando pudessem seguir viagem.
O amigo deles era como um cachorrinho vendo o mundo pela primeira vez, o que significava que ele tinha que explorar e ver cada coisinha que seus olhos encontravam, e vivenciá-la de uma forma ou de outra. Infelizmente para eles, mesmo quando explicaram que ele era um trem, uma criação do mundo em rápida modernização que podia levá-los de um lugar para outro mais rápido do que a pé, isso não impediu Inosuke de ser Inosuke. Com um rugido poderoso, Inosuke investiu contra o trem e bateu com a cabeça em um dos vagões com um baque retumbante, fazendo com que muitos espectadores soltassem um suspiro de choque e outros recuassem, protegendo os olhos. A comoção fez com que vários homens mais velhos, claramente seguranças da estação, corressem em direção a eles, apitando. Ao perceberem os homens portando espadas, gritaram que a polícia deveria ser chamada. Com um guincho, Zenitsu reagiu mais rápido, agarrando Inosuke e Tanjiro em seus braços antes de disparar para longe dos dois homens para evitar ser pego. Isso levou bastante tempo, então, assim que despistaram seus perseguidores na cidade, retornaram à estação e encontraram todos os passageiros embarcados e acomodados em seus respectivos vagões. Como ainda tinham algum tempo antes do trem partir, Inosuke sentou-se para descansar um pouco, enquanto Tanjiro beliscava a ponte do nariz e suspirava. Mesmo tendo sido criado no interior, como o Zenitsu, ele ainda conhecia um pouco do mundo exterior, e sua primeira experiência real com o mundo moderno foi quando conheceu Muzan, pouco depois, Tamayo e Ushiro. Graças a você, passamos pelo inferno, Inosuke. Peça desculpas. Zenitsu gritou para Inosuke, apontando-lhe o dedo acusador. Primeiro, porque tivemos que fugir da polícia? Poderíamos tê-los pego, somos caçadores de demônios. Disse Inosuke, irritado, apertando as calças com força. Nós não atacamos civis aleatórios, seu idiota. Gritou Zenitsu, suavizando um pouco a postura, lembrando a si mesmo, com um olhar de Tanjiro, que Inosuke não estava tão ciente quanto ele sobre o lugar deles na sociedade japonesa. Caçadores de demônios não são oficialmente reconhecidos pelo governo. Não podemos simplesmente andar por aí em plena luz do dia com nossas espadas, falando sobre demônios e tudo mais. Você tem razão, Inosuke. Eles nem acreditariam em nós se explicássemos sobre demônios, inclusive sobre mim. Provavelmente os confundiríamos ainda mais do que se simplesmente nos apresentássemos como caçadores de demônios, acrescentou Tanjiro, assentindo com a cabeça. Zenitsu e Tanjiro decidiram esconder suas espadas nas costas, sob as roupas, para não levantar suspeitas. Inosuke tentou o mesmo, mas falhou miseravelmente por não estar usando roupas da cintura para cima. Eles se viraram, ignorando suas falhas, quando o apito do trem anunciou a partida e, com o rugido, as rodas da locomotiva começaram a rolar lentamente pelos trilhos. Ai, droga! O trem está partindo. Temos que embarcar antes que ele nos deixe para trás. Inosuke liderou o ataque, exclamando que iria desafiar o suposto mestre daquelas terras, com Tanjiro e Zenitsu logo atrás, numa corrida frenética para embarcar no trem antes que ele deixasse a plataforma da estação. Os dois primeiros conseguiram subir no último vagão, o que ajudou Zenitsu a descer do engate do último vagão para se juntar a eles. Eles olharam para a estação de trem enquanto a locomotiva acelerava rapidamente, percorrendo os trilhos a uma velocidade que jamais poderiam ter imaginado. O som do motor em movimento chegava até o final da linha férrea. A locomotiva a carvão era uma impressionante façanha da engenharia humana, e soma lá tudo o que Tanjiro tinha visto na cidade grande quando a visitou com Nezuko fez se perguntar o que mais o Japão poderia lhe reservar com a continuidade da modernização. Uau! Nossa, isso é rápido! Disse Inosuke, rindo, enquanto observava as colinas e árvores de sua terra natal passarem voando por eles, tornando-se nada mais do que uma mistura de cores escuras e borradas. Uau! Inosuke estava claramente empolgado por estar em algo tão novo e estranho para ele, mas Zenitsu tinha algo completamente diferente em mente. Ele nem sequer sorriu quando a estação de trem se tornou nada mais do que um borrão iluminado à distância, como a própria cidade. Ei, Tanjiro, murmurou Zenitsu, o assassino de cabelos loiros, lançando um olhar para Tanjiro ao chamar sua atenção.
O ar deslocado pelo trem enquanto percorria os trilhos fazia seus cabelos chicotearem descontroladamente, mas isso mal o afetava, nem diminuía seu desejo por respostas, assim como o de todos os outros. Tem certeza de que quer trazer a Nezuko? O quartel-general do Corpo de Extermínio de Demônios não seria o lugar mais seguro para ela. Sim, estou. Para onde quer que formos, Nezuko e eu estaremos juntos. Da última vez que a deixei sozinha, quase a perdi. Não vou cometer esse erro novamente. Nunca mais nos separaremos. Zenitsu encarou Tanjiro por alguns instantes, sua audição aguçada captando os suaves roncos de Nezuko dentro de sua caixa, antes de sua expressão preocupada se transformar em uma de confiança enquanto sorria e assentia. Tanjiro retribuiu o gesto, e os dois contemplaram a paisagem com Inosuke. Enquanto faziam isso, sua mente vagou de volta a algumas de suas primeiras lembranças. O trágico acidente que quase dizimou sua família naquele dia de neve, e o momento em que descobriu a transformação de Nezuko em um demônio. Ele se lembrou do terror e da dor que sentiu quando a viu quase atacá-lo, e então da mudança para protegê-la quando ela encontrou a pessoa que ele mais tarde descobriria ser um dos caçadores de demônios mais fortes de todo o Japão. Cada escolha e ação que ele havia tomado levou a este momento, onde, após derrotar Rui, um dos luas inferiores no Monte Natagumo, ele se viu em uma posição para provar seu valor aos Ashira que ainda duvidavam dele e reafirmar sua declaração de que ele e Nezuko poderiam lutar ao lado deles como membros do corpo de caçadores de demônios, mesmo sendo eles próprios demônios. Tanjiro se lembrou do fedor repugnante e pútrido de Muzan, e só de pensar nele perdendo brevemente o sorriso e deixando parte de sua raiva transbordar, seus punhos se fecharam. Não importava o que acontecesse, ele mataria Muzan. Ele acabaria com o ciclo de ódio e aniquilação que o rei demônio havia desencadeado e, a partir daí, faria tudo ao seu alcance para realizar o sonho que herdara de Shinobu e sua irmã. Ele procuraria e encontraria todos os demônios bons que se arrependessem de seus atos e os ajudaria a recuperar o pouco de humanidade que lhes restava, para que pudessem ter uma vida melhor para si mesmos e para aqueles ao seu redor. Nezuko, pessoal, eu juro pela minha vida que não vou falhar. Não importa o que aconteça, eu vou garantir que terei sucesso. Eu vou derrotar Muzan. Eu vou transformar Nezuko de volta em humana e restaurar o que ela perdeu. E eu vou salvar os demônios que perderam tudo por causa da transformação dela. Eu juro. Parte 1. Kamado Tanjiro, o demônio transformado. Fim. Capítulo 22. Chama Ashira, Rengoku Kijur. Assim que seu tempo na parte de trás do trem terminou, Tanjiro e Zenitsu carregaram seu amigo atônito, que havia sido içado até a montanha, para as entranhas do trem para procurar a pessoa que deveriam encontrar. Toda a linha era composta por 13 vagões, sem contar a locomotiva, o que significava que eles tinham um longo caminho a percorrer se quisessem encontrar o Ashira das Chamas. Felizmente, a maioria dos passageiros a bordo do chamado Trem Infinito estava mais perto da frente do trem, nos primeiros vagões de passageiros, então eles não precisaram perder tanto tempo procurando entre os vagões traseiros, que incluíam os vagões cozinha e os vagões restaurante. O maior problema, claro, era Inosuke, que parava e tagarelava sobre estar dentro da barriga da besta e como a ação estava prestes a começar, ou então ficava boquiaberto e olhando maravilhado para os mínimos detalhes. Era a primeira vez dele em um trem, então, naturalmente, tudo o interessaria. Tanjiro até se pegou admirando o trem por dentro, já que também era a primeira vez que andava em um. Claro, ele sabia da existência do trem, apesar de sua origem rural, não estava no mesmo nível de instrução que Inosuke, então podia se concentrar mais em ajudar Zenitsu com seu amigo inculto. Então, esse tal de Rengoku que estamos procurando, é o Ashira das Chamas. Qual a aparência dele? Perguntou Zenitsu enquanto se dirigiam para o próximo vagão, notando algumas pessoas lá dentro. Havia mais gente do que no vagão anterior, mas considerando que Tanjiro não havia reagido a nenhuma delas, ele não estava lá. Ele chama a atenção de alguma forma? Sim, com certeza. Ele é um cara com um cabelo vermelho e amarelo chamativo. Por sorte, me lembro do cheiro dele. Ele deve estar alguns carros à frente. Tanjiro respondeu a Zenitsu, que assentiu.
Mantendo Inosuke por perto, eles passaram de um vagão para o outro, passando por cima da junção que os conectava, e entraram pela porta justamente quando alguém saiu do banheiro a bordo e quase esbarrou neles. Ah, desculpe. Tanjiro se desculpou após esbarrar acidentalmente na pessoa. Só estamos tentando encontrar um amigo. Ah, não se preocupe. Apenas tenha mais cuidado daqui para frente, está bem? O jovem colocou a mão no ombro de Tanjiro e lhe deu um sorriso caloroso, as luzes pendentes do vagão do trem fazendo seus cabelos loiros e curtos brilharem. Para um garoto, ele era quase como Inosuke, com uma beleza surpreendente, e era cerca de 30 centímetros mais alto que ambos. Tanjiro vislumbrou os olhos do homem antes que se fechassem, enquanto ele sorria, percebendo que eram como os de um Ashira da Pedra, completamente brancos, dando a aparência de cegueira. Vendo como ele parecia diferente, Tanjiro se perguntou se aquele homem era um turista visitando o Japão, considerando seu sotaque diferente e o brinco de cruz dourada que pendia de uma das orelhas. Vamos fazer isso. Mais uma vez, desculpe incomodar. Respondeu Tanjiro enquanto circulava o homem, Zenitsu e Inosuke fazendo o mesmo, antes dos três seguirem seu caminho. Ao deixarem o homem para trás, Zenitsu olhou para ele e o viu acenando enquanto se afastavam, demonstrando uma gentileza e simpatia que o levaram a retribuir o gesto. Depois de virar a cabeça quando chegaram ao final do vagão e estavam prestes a entrar no próximo, seu sorriso se desfez um pouco ao olhar para a parte de trás dos calcanhares de Tanjiro. Teriam seus ouvidos a enganado? Ou será que aquele homem que ela acabara de conhecer tinha uma voz diferente dos outros que haviam encontrado antes? Ele parecia perfeitamente humano, mas a cada palavra, havia quase um toque de estranheza. Além disso, ela até tentou ouvir os pensamentos do homem, mas só encontrou o silêncio absoluto. Ou isso significava que ela era incapaz de ouvir os pensamentos dele, ou algo a impedia de fazê-lo. Ei, Tanjiro? Perguntou Zenitsu enquanto entravam no carro ao lado. Tanjiro parou assim que cruzaram a soleira. Sim, Zenitsu? O que houve? Aquele cara por quem passamos, você achou algo estranho nele? Bem, acho que ele é um estrangeiro que talvez esteja visitando o Japão, mas fora isso, não, nada parecia errado. Na verdade, ele parecia ser um cara muito legal. A expressão preocupada de Zenitsu se transformou em uma carranca quando ele olhou para a porta e para o carro à frente através da janela, apenas para ver que o homem loiro havia desaparecido, o que significava que ele havia retornado ao seu lugar em um dos carros que eles haviam ultrapassado anteriormente. Talvez ele estivesse sendo paranoico demais, e fosse apenas covardia da sua parte falar. Zenitsu manteve o olhar fixo na janela por alguns segundos antes de suspirar e dar de ombros, ignorando a estranha sensação que tivera, bem a tempo de ele e Tanjiro se assustarem como uma exclamação alta e estridente vinda da primeira fileira de assentos do vagão do trem. Delicioso! Esta comida pôde até rivalizar com a do quartel-general. Disse a voz, enquanto Tanjiro olhava para a frente, localizando uma cabeleira loira e volumosa que se destacava em um dos assentos. Ele fez um gesto para Zenitsu, apontando para a cabeleira, e eles deixaram Inosuke por um momento para se aproximarem da pessoa. Assim que pararam ao lado dele, descobriram que o cabelo certamente pertencia ao homem que estavam prestes a encontrar, o confiante e exuberante Ashira das Chamas. Zenitsu ficou um pouco incomodado com a aparência do homem, com seus cabelos flamejantes e o jeito como seus olhos pareciam brilhar, graças à cor amarela com pupilas vermelhas e íris brancas brilhantes. Suas sobrancelhas grandes e bifurcadas, que contrastavam fortemente com seus olhos e cabelos por serem pretas, expressavam muito bem suas emoções enquanto ele devorava a comida oferecida pela equipe do trem. Da pilha de outras caixas ao lado de seu assento, eles podiam contar 5 no total, o que significava que ele estava em 6º lugar no geral e não mostrava sinais de que iria diminuir o ritmo. Esse cara é o Ashira das Chamas. Zenitsu sussurrou no ouvido de Tanjiro, cobrindo a boca dele com uma das mãos. Tipo, sério? Sim, é verdade, acredite em mim. Tanjiro respondeu com uma risada um pouco sem jeito. Mas ele está se comportando como um verdadeiro glutão,
Tanjiro franziu levemente a testa e esfregou a nuca antes de dar um passo à frente, entrando no círculo íntimo de Kijur. Ele ergueu a mão para tentar chamar sua atenção, mas o Ashira das Chamas continuou a devorar a comida do trem, fazendo barulhos altos de mastigação enquanto exclamava o quão deliciosa estava e resmungava com voz nasalada. Tanjiro piscou e franziu a testa um pouco mais enquanto ajustava desajeitadamente sua máscara de raposa, que pendia do lado direito de sua cabeça, para uma posição mais confortável, antes que Zenitsu empurrasse impacientemente para frente. Tanjiro murmurou, esfregando o braço direito. Rengoku-san, estava esperando você dizer alguma coisa, Kamado-san. Bem-vindo! Kijur exclamou em voz alta, praticamente fazendo Tanjiro pular de susto. O Ashira das Chamas deu-lhe um sorriso largo e confiante enquanto terminava sua sexta refeição e colocava a caixa em cima da pilha ao seu lado, antes de cruzar os braços e olhar para seus companheiros. Vocês devem ser os reforços do quartel-general. Venham, sentem-se, relaxem um pouco. Obrigado, Rengoku-san. Respondeu Tanjiro enquanto caminhava rapidamente ao redor do Ashira e saía do camarote de Nezuko para ocupar o assento vazio ao lado dele. Zenitsu e Inosuke sentaram-se em lados opostos do corredor, e este último rapidamente encostou o rosto na janela para observar a paisagem, para a grande irritação de Zenitsu, que revirou os olhos e resmungou baixinho para si mesmo. Duas empregadas vieram recolher o lixo dos passageiros naquele vagão e, ao chegarem à pilha de Kijur, ficaram surpresas por alguns instantes, pois não tinham certeza se conseguiriam colocar todas as caixas de comida no saco de lixo. Acabaram por retirá-las elas mesmas, o que fez Kijur rir baixinho e pedir desculpas a elas enquanto se retiravam, antes de fechar os olhos e respirar fundo. Então, Kamado-san, devo dizer que estou bastante surpreso em vê-lo aqui. Não é algo ruim, é claro. Lembro-me de como você estava ansioso da última vez que nos encontramos para provar seu valor, então que melhor maneira de fazer isso do que bem na frente de um dos Ashira. Kijur disse com outra risada e um sorriso, demonstrando entusiasmo e aparente ignorância de que fora um dos Ashira que o apoiara quem fora severamente punido. Ele até queria perguntar a Kijur sobre isso, e se sua opinião havia mudado desde então, mas não tinha certeza de como abordar o assunto. Vejo que algo está te incomodando, garoto. Aconteceu alguma coisa? Bem, na verdade, sim, há algo que eu gostaria de lhe perguntar, Rengoku-san. Você sabe alguma coisa sobre Inokami Kagura? Inokami Kagura, HM? É a primeira vez que ouço falar disso. O que exatamente é essa técnica? Antes de começar a explicar a Ashira das Chamas qual era a dança que seu pai iria apresentar, Tanjiro certificou-se de que a caixa de Nezuko estava bem posicionada contra os assentos vagos à sua frente, incluindo uma descrição bastante detalhada baseada em suas memórias. Graças a todas as vezes que a vira ser apresentada, Tanjiro se certificou de que a caixa estava bem encaixada. Kijur, apesar de sua tendência inicial a explosões de raiva durante o encontro em que Tanjiro foi apresentado aos Ashira, ouviu atentamente a história do jovem assassino até que ele terminasse, aguardando silenciosamente sua resposta. O Ashira das Chamas ergueu a mão e acariciou a parte inferior do queixo algumas vezes antes de assentir e grunhir. Como eu disse, nunca tinha ouvido falar dessa dança que seu pai praticava, mas estou encantado por você ter conseguido usá-la no meio de uma luta. Disse ele, seu sorriso confiante se alargando ligeiramente enquanto dava um tapinha no ombro de Tanjiro. O que me interessa ainda mais é que, graças a ela, você conseguiu manifestar chamas de verdade, mesmo sendo um usuário da respiração da água. Essa é a parte estranha, por isso eu pensei que existisse algo chamado respiração de fogo, mas Shinobu-san me disse que não existe tal coisa, apenas respiração de chamas. Isso mesmo. Cuspir chamas nunca deve ser chamado de cuspir fogo, nenhuma única vez. Como eu imaginava, agora estou ainda mais confuso. Tanjiro repousou as mãos no colo e olhou para elas, suspirando em desespero por sua incapacidade de desvendar a verdade por trás da técnica que usara contra Rui. Tudo lhe parecerá tão natural, até mesmo um nome, como se o conhecesse desde sempre.
O que havia de tão especial naquilo, se não passava de uma simples dança que seu pai fazia para trazer boa sorte à família todo ano novo? Ele havia refletido um pouco sobre isso desde então e até tentara replicar o mesmo movimento, com sucesso limitado. Tudo acontecera por puro instinto, no calor da batalha. Então, sem se ver na mesma situação, não tinha certeza se conseguiria reproduzir o mesmo resultado. Além disso, seus pensamentos sobre Kijura ainda o impediam de se abrir completamente para Ashira, pois ele não tinha certeza se era sequer permitido estar no mesmo cômodo que o excêntrico assassino, dada a hostilidade que ele demonstrara anteriormente. Kijura parecia ser uma boa pessoa, e Tanjiro podia confirmar isso com seu olfato, mas isso não significava que ele estivesse na lista de pessoas com quem o Ashira das Chamas era gentil. Há algo mais te incomodando, não é? Tem algo a ver com o nosso último encontro na propriedade do Sr. Oyakata? Kijura perguntou intuitivamente, apenas observando a linguagem corporal de Tanjiro enquanto se sentava ao seu lado. Sua pergunta foi praticamente respondida quando ele fez Tanjiro se tensionar levemente e apertar suas mãos um pouco mais. Entendo, é isso mesmo. Você não precisa se preocupar, rapaz. Eu não. Tanjiro piscou e ergueu a cabeça, olhando para ele com uma expressão de surpresa no rosto. Embora eu tenha apoiado sua execução, isso foi parte da minha reação inicial. Ver você se conter daquele jeito contra Shinazugawa e depois declarar que ia matar Kibutsuji, bem, isso realmente me motivou. Disse Kijura, rindo e levantando a mão direita, fazendo um sinal de positivo. Sua determinação me lembra a minha. Além disso, Koshi-san e eu nos conhecemos muito bem, então, quando soube que você tinha começado a treinar na casa dela, fiquei interessado o suficiente para pedir alguns relatórios de progresso durante os meses que você passou lá. Você conseguiu. Então você sabe sobre meu condicionamento para dominar a concentração total e constante. Tudo. Exatamente. Eu também sei a cor da sua espada. Eu mesmo nunca vi um espadachim como uma espada negra se transformar em Ashira, então ver fazer isso seria extraordinário. Enquanto conversavam entre si, Zenitsu os observava de seu assento, enquanto Inosuke continuava a olhar animadamente pela janela, resmungando ocasionalmente ao ver uma árvore passar rapidamente. Ele achava o Ashira das Chamas um tanto excêntrico, considerando seu jeito de falar e o olhar sempre arregalado e o sorriso confiante que exibia. Inosuke, por outro lado, finalmente percebeu a trava que podia ser puxada para abrir a janela contra a qual seu rosto estava pressionado, então começou a mexê-la, tentando colocar a cabeça para fora e sentir o vento. Ele finalmente a abriu e colocou a cabeça para fora, soltando um grito de excitação com a força do ar que atingiu seu torso e cabeça enquanto o trem continuava pelos trilhos em direção ao seu destino. Uau! Nossa, que fantástico! Ah! Exclamou Zenitsu, virando a cabeça e gritando para ele o quão perigoso era colocar a cabeça para fora do trem em movimento. Quero sair e correr contra essa fera. Quero provar que sou mais rápido. Há limites para a idiotice, seu idiota. Agora volte para dentro. Kijura e Tanjiro interromperam a conversa para ver o que estava acontecendo, rindo juntos ao ver Zenitsu puxando Inosuke com toda a força pela pele para tentar colocá-lo de volta no trem. Como eu estava dizendo, espadachins que podem usar fogo e água se tornaram Ashira em todas as eras que conheci, sem exceção. Tenho certeza de que você sabe que as técnicas básicas de respiração são fogo, água, vento, rocha e trovão. Você sabia, no entanto, que as outras técnicas de respiração são derivadas dessas? Sério? Então a respiração de inseto da Shinobu-san vem de um dos 5 originais. Perguntou Tanjiro, com Kijura sentindo em confirmação. Qual deles? A respiração dos insetos de Koshi-san é, na verdade, o ramo da respiração das flores, que por sua vez é um ramo do estilo de respiração que você usa, garoto. A respiração dos insetos é derivada da respiração aquática? Perguntou Tanjiro, boquiaberto. Exatamente. Tanjiro ficou, no mínimo, surpreso ao descobrir que os estilos que ele e Shinobu usavam eram de fato relacionados, e após uma breve reflexão, percebeu que a chama do Ashira estava certa.
Ele se lembrou de como as habilidades de Shinobu eram semelhantes e fluidas quando lutaram juntos, o que agora fazia todo o sentido para ele. Mas Rengoku-san, ainda preciso perguntar, você realmente quer que eu me torne sua Tsuguko? Quer dizer, eu sou um demônio, isso pode ser verdade, rapaz, mas com a ética de trabalho que ouvi falar de você e a determinação que demonstrou diante dos 9 Ashira, incluindo eu, se você continuar com essa dedicação, não vejo problema algum. Eu o teria de bom grado como o meu Tsuguko. Os olhos de Tanjiro se arregalaram ao sentir e perceber a emoção pura e sincera que praticamente emanava de Kijuro, a ponto de fazê-lo esquecer suas dúvidas sobre se Ashira o aceitaria ou não. Ele tinha certeza de que Kijuro ainda poderia ter algumas reservas, mas nem de longe tantas quanto quando se conheceram durante o julgamento de Ashira. Kijuro sorriu e deu uma risadinha enquanto dava um tapinha no ombro de Tanjiro, o que, por sua vez, fez Tanjiro sorrir e rir junto com ele. Claro, o breve momento de conexão entre eles não durou muito, pois estavam ali a trabalho. Então, ao terminar, ele se virou para Zenitsu e Inosuke e exclamou que precisavam se concentrar porque um demônio estava prestes a aparecer. Zenitsu murmurou, virando a cabeça e encarando com os olhos arregalados. Até Inosuke congelou, com os dedos agarrados ao parapeito da janela. Você está brincando? Um demônio vai aparecer neste trem. Exatamente. Será que um deles vai fazer isso? Não. Nós não vamos para um lugar com demônios, estamos esperando que um apareça. Não. Zenitsu tentou se levantar para escapar, mas um rápido movimento de Inosuke, que havia saído pela janela e a fechado, foi suficiente para imobilizá-lo e impedi-lo de fugir. Nos últimos meses, mais de 40 pessoas desapareceram neste trem. Enviamos vários assassinos para cá, mas nenhum deles retornou, explicou Kijuro, cruzando uma perna sobre a outra. Tanjiro notou que, ao contrário de outros assassinos que havia encontrado, incluindo Murata, o Ashira demonstrava uma calma excepcional, apesar da ameaça de um ataque demoníaco pairando sobre ele. Talvez esse fosse outro motivo pelo qual Kijuro, Shinobu, Ji e outros Ashira como eles estivessem nas posições em que se encontravam. É por isso que o corpo decidiu me colocar aqui como o Ashira. Entendi. Então eu vou descer agora mesmo. Antes que o incidente cômico pudesse continuar, passos lentos se aproximaram pelo corredor, chamando a atenção de Tanjiro para um homem vestindo um uniforme azul escuro com botões e um boné com uma faixa dourada. Com a cabeça baixa, ele recolhia os bilhetes de papel de cada pessoa em seu carro, furando-os com um furiador de metal que tinha na mão, antes de devolvê-los e seguir para o próximo. Ao se aproximar deles, a expressão intrigada de Tanjiro transformou-se em pressentimento de perigo iminente quando uma nuvem vermelha invisível de fedor passou diante de seu nariz. Algo ruim estava prestes a acontecer. O demônio iria aparecer. Quando o homem chegou ao bilhete de Kijuro, ergueu ligeiramente a cabeça, revelando seus olhos cansados e olheiras e suas maçãs do rosto proeminentes. Então, murmurou baixinho para o Ashira sobre ter visto algo, um sinal que imediatamente fez Kijuro se levantar, seu aure branco estampado com chamas tremulando atrás dele. Condutor. As coisas estão prestes a ficar perigosas aqui, então afaste-se por enquanto. Eu lhe darei meu bilhete mais tarde, prometo. Disse Kijuro com um sorriso confiante enquanto o condutor dava um passo à frente, desembainhando sua espada de trás das costas. Tanjiro ajoelhou-se e vislumbrou a espada de Kijuro enquanto ele a movia para o lado esquerdo, revelando sua dominância da mão direita. É uma emergência, senhor. Então, prefiro que não pergunte por que tem uma espada. Kijuro então apertou firmemente a bainha de sua espada enquanto caminhava para a traseira do carro, seu aure esvoaçando atrás dele a cada passo confiante. Zenitsu e Tanjiro trocaram olhares, depois olharam para Inosuke, antes que os 3 assassinos se levantassem de seus assentos e seguissem a Ashira enquanto ele se dirigia para o carro ao lado e chutava a porta depois de atravessar o espaço entre os veículos. Logo além da entrada estavam os passageiros daquele vagão, todos encolhidos em um canto, com os rostos contorcidos de terror diante do demônio ajoelhado do outro lado do corredor.
O monstro tinha veias saltando de seus braços musculosos e vários chifres projetando-se de sua cabeça calva, onde, após uma inspeção mais detalhada, puderam ver dois rostos desiguais. Zenitsu sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o demônio, mas essa sensação logo se dissipou quando uma aura de convicção, forte e calorosa, emanou de Kijuro enquanto ele se aproximava da besta. Ah, então era aí que você estava, grandalhão. Foi difícil te encontrar nesse trem, mas aqui está você, mostrando suas presas para almas inocentes e sem pecado. Kijuro falou enquanto seus olhos se arregalavam ligeiramente à medida que mais de sua aura flamejante emanava de seu corpo, literalmente fazendo seu auri esvoaçar atrás dele e deixando seu cabelo parecendo fogo de verdade. Os três assassinos mais jovens ficaram imediatamente impressionados com a confiança e o espírito ferozes que Ashira demonstrava, um contraste gritante com Shinobu Ouji, que lutavam com graça e uma calma perturbadora, respeitosamente. Se vocês ousarem se meter com qualquer um deles, a lâmina em brasa de Rengoku vai queimar vocês até os ossos. Como se respondesse ao seu instinto de proteção, a sede de sangue do demônio irrompeu pelo teto, rugindo de ambas as bocas antes de investir diretamente contra Kijuro e os passageiros aterrorizados. Algumas mulheres gritaram ao ver a cena, mas antes que os demônios pudessem alcançá-las, Kijuro estava bem acima dele num instante, com a espada desembainhada e flamejando. Onukoki, Ishinokata, Shiranui, proclamou Kijuro enquanto, com um golpe de espada rápido e ofuscante, decapitava o demônio num instante, deixando um rastro de chamas ardentes que não deixaram marcas ou arranhões no chão de madeira do vagão do trem. A cabeça do demônio foi decepada e caiu inofensivamente a poucos metros de distância, enquanto o enorme corpo da criatura desabou com o peito voltado para a frente no chão, eliminando assim a ameaça que representava para os passageiros. Quando Kijuro embainhou sua espada, seu sorriso caloroso retornou com a morte do demônio. Seu corpo começou a se desintegrar lentamente, e os passageiros reconheceram que suas vidas haviam sido salvas por aquele espadachim misterioso e começaram a aplaudi-lo. Ele deu uma risadinha enquanto caminhava de volta para Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, que o encaravam com expressões de admiração e espanto. Isso foi incrível, Aniki. A sua esgrima foi impressionante, e as chamas estavam incríveis. Exclamou Tanjiro, seu fanatismo interior transparecendo diante da demonstração de habilidades de tirar o fôlego que acabara de presenciar. Eu realmente quero me tornar seu aluno agora. Por favor, me aceite como seu Tsugoku. Claro. Vou te transformar num bom espadachim. Kijuro proclamou com um aceno afirmativo, antes de Zenitsu e Inosuke invadirem seu espaço simultaneamente e perguntarem se também poderiam se tornar seus Tsugoku. Kijuro riu e concordou em enfrentá-los com paixão ardente nos olhos. Os três assassinos o incentivaram e o chamaram de Aniki novamente. Aniki, eu não me importaria de ter mais alguns irmãos por perto, e Senjus também, espero. Quando a comoção diminuiu, os assassinos voltaram para seus assentos e o cobrador validou seus bilhetes. Os quatro finalmente adormeceram. Inosuke estava esparramado em seu assento, com a cintura e as pernas sob o colo de Zenitsu, uma mão repousando sobre o abdômen enquanto a outra pendia da borda. Tanjiro e Kijuro, por outro lado, dormiam em uma posição mais tranquila, com os pés deste último se mexendo levemente e os braços cruzados sobre o estômago. Tanjiro simplesmente repousava as mãos sobre as coxas e, enquanto dormia, encostava-se no Ashira das chamas, com a cabeça apoiada no ombro de Kijuro de uma forma que os fazia parecer irmãos. Sem que nenhum deles, ou os outros passageiros a bordo do trem, soubessem, uma presença sombria e insidiosa havia se infiltrado nas paredes, no chão e até mesmo na própria locomotiva. Na frente da locomotiva, de pé no topo do trem com os cabelos ao vento, o recém-aprimorado Lua Inferior olhava por cima do ombro para o resto do trem atrás dele, com um sorriso levemente calmo no rosto. Após se acostumar com o sangue de Muzan depois de recebê-lo, veias saltavam de suas bochechas perto das orelhas e da testa. O poder que lhe concedia percorria suas veias como nunca antes. Seu plano estava se concretizando. Tudo o que ele precisava eram as ferramentas necessárias para colocá-lo em prática.
Realmente, poder morrer sonhando é uma bênção, murmurou baixinho para si mesmo enquanto fechava os olhos, conectando-se a uma mão desprendida que estava com o condutor no primeiro vagão do trem, logo atrás da locomotiva. A mão estava repleta de veias salientes ao redor do pulso, com um único olho protuberando da fenda entre o polegar e o indicador, e uma boca à esquerda ocupando o lugar das juntas dos dedos. Cada um dos seus 5 dedos funcionava como pernas e pés para a mão, permitindo que ela se equilibrasse e caminhasse como uma pequena aranha grotesca. Fiz como me mandou, picotei as passagens deles e os coloquei para dormir. Por favor, me coloque logo, por favor, implorou o condutor, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se prostrava diante do ponteiro, os lábios se curvando num sorriso malicioso. Por favor, deixe-me ver minha esposa e filha mortas, é tudo o que peço. Claro, claro, você fez um trabalho fantástico, agora durma e tenha um bom sonho onde você possa encontrar sua família. A mão disse em uma voz doce, vários kanji para sonho aparecendo em alguns dos dedos enquanto uma esfera negra de energia se expandia da boca e atingia o corpo do condutor. Com um leve suspiro e os olhos arregalados, seu corpo desabou sobre o braço direito e ela se deixou levar pelo sono, mergulhando-a em seus sonhos. Uma voz suave veio de trás de sua mão, e seu olhar se voltou para um grupo de 4 crianças e jovens ajoelhados atrás dela. Eles também tinham olhos cansados e lânguidos pela falta de sono. Aguardem aqui e logo vocês ficarão com muito mais sono. Os astutos caçadores de demônios conseguem despertar porque sentem a sede de sangue de um demônio. Tenham cuidado para não tocar em seus corpos e, quando estiverem perto, segurem a corda como eu lhes mostrei, explicou a mão, com os lábios ainda curvados naquele sorriso diabólico. As crianças, que queriam dormir e sonhar pelo mesmo motivo que o diretor, pouco se importavam com o porquê de sua situação. Tudo o que importava era a esperança de que também pudessem dormir em breve. Não posso sair da locomotiva por um tempo. Façam o melhor que puderem até que tudo esteja pronto, e se conseguirem, darei a todos vocês sonhos maravilhosos, como prometi. Certo, responderam os 2 meninos e as 2 meninas em uníssono, antes de se levantarem e saírem do vagão em busca de seus objetivos. A mão então deu uma risadinha antes de se dissipar em partículas de poeira roxa, enquanto o corpo principal ria sozinho a bordo do motor principal. Lua inferior contemplava o céu estrelado enquanto uma névoa vespertina começava a se formar ao redor deles, sua alegria crescendo a cada instante à medida que seu plano se aproximava cada vez mais da realidade. Não importa o quão fortes sejam os caçadores de demônios, a força motriz dos seres humanos é o coração. Sua alma, se eu puder destruir isso, seu núcleo espiritual, eles não serão nada além de cadáveres ambulantes, facilmente devorados por mim. Ele disse em um tom quase cantado, enquanto abria os braços como se fosse o diretor de um grande espetáculo, onde o mundo era sua plateia. Todos os corações humanos são iguais. São frágeis e fracos, como se fossem feitos de vidro. A lua inferior girou uma vez sobre o próprio calcanhar direito, a cauda de seu casaco rodopiando ao vento, antes de olhar para trás, por cima da frente da locomotiva. O ar fresco soprava ao seu lado enquanto o trem seguia seu caminho para o próximo destino, onde, se tudo corresse conforme o planejado, teria a chance de levar ainda mais passageiros e proporcionar-lhes sonhos maravilhosos antes de seu desaparecimento final. A fome começou a corroer seu estômago, mas ela precisava permanecer vigilante até que tudo estivesse em seu devido lugar, exatamente onde deveria estar. Nada podia acontecer cedo demais nem tarde demais. Tudo tinha que ser perfeito. Durmam profundamente, esqueçam de respirar, para que os demônios possam colher suas barrigas lá de baixo. Lua inferior cantava para o céu noturno, rindo alegremente enquanto sentia cada sonho se desenrolar a bordo de seu trem, mais veias saltando sob a gola da camisa em volta do pescoço. Todos estão tendo sonhos maravilhosos e felizes, estou quase com inveja deles. Estão dormindo tão profundamente, que não têm chance de acordar. As rodas do trem tilintavam audivelmente nos trilhos enquanto ele prosseguia sua jornada, os passageiros ainda dormindo profundamente devido aos bilhetes que haviam validado, deixando-os completamente alheios ao que acontecia.
Enquanto dormiam, cada um deles vivenciava um sonho único e vívido, todos cuidadosamente elaborados e projetados para serem exatamente o que desejassem sonhar. O sonho de Inosuke envolvia ele e seus amigos, que haviam se transformado em versões animais de si mesmos, explorando cavernas como parte de uma autodenominada Brigada de Exploração de Cavernas. Zenitsu estava felizmente sonhando com uma lembrança um tanto lasciva de um encontro com Nezuko nos pomares de pêssegos ao redor da casa de seu guardião. Embora os sonhos deles fossem mais felizes e de espírito livre, para Kijuro e Tanjiro, a semelhança estava em trazê-los de volta para casa, mas a diferença residia no que se passava dentro de cada um deles. As sobrancelhas de Kijuro se franziram levemente, e seus dedos inconscientemente se cravaram nas dobras de seus braços enquanto dormia, sua boca formando um leve senho. Em seu sonho, ele estava sentado no quarto de seu pai, na casa da família, que servia como quartel-general do corpo de extermínio de demônios, com um sorriso radiante no rosto. Ele estava lá para contar ao pai que havia seguido seus passos e se tornado o próximo Ashira das Chamas do Corpo, uma das posições e títulos mais prestigiosos que a organização poderia oferecer a um assassino de habilidade extraordinária. Contudo, assim que deu a notícia, seu pai reagiu de uma maneira completamente oposta à que ele esperava. E daí se você virar um pilar, não faz sentido. Nada disso importa, murmurou ele, deitado de lado, de costas para o próprio filho. De qualquer forma, você e eu nunca vamos ser ninguém na vida. Kijuro ficou genuinamente surpreso com aquelas palavras vindas de seu pai, e silenciosamente se levantou e se retirou discretamente do quarto. Ao se afastar da porta, deu de cara com seu irmão mais novo que, assim como seu pai e o próprio Kijuro, compartilhava as mesmas características. Sobrancelhas grandes e bifurcadas, cabelos flamejantes e expressões de olhos arregalados. "Oh, Oni-san", disse o irmão mais novo de Kijuro, enquanto se aproximava dele, com um sorriso esperançoso no rosto. "Oh-san ficou feliz com a notícia? Talvez quando eu me tornar um Ashira, ele também me reconheça." Kijuro não disse nada ao irmão mais novo a princípio. Seus lábios se fecharam com força, e sua expressão suavizou-se enquanto as palavras do pai ecoavam em sua mente mais uma vez. Há muito tempo, o pai que ele e o irmão conheceram era uma pessoa muito diferente. Seu pai havia se tornado o Ashira das Chamas do Corpo de Extermínio de Demônios antes de Kijuro, e era tão cheio de paixão e vida que simplesmente estar perto dele era suficiente para restaurar parte da confiança deles. Era contagiante, o que o tornou um dos Ashira mais valiosos de sua geração. Tudo mudou quando, um dia, ele repentinamente deixou de ser um assassino e parou de treinar seus filhos na respiração das chamas. Coube a Kijuro aprender o máximo possível com os escritos de seus ancestrais, e mesmo assim, ele não conseguiu dominar 4 das formas que a respiração das chamas oferecia aos seus usuários. Contudo, graças à sua dedicação inabalável, ele conseguiu transformar essa fraqueza em força, tornando as 5 formas que havia aprendido ainda mais poderosas do que deveriam ser, o que lhe permitiu se tornar o atual Ashira das Chamas. Ele foi um homem que nos criou com tanta paixão, mas por que ele desistiu assim, mesmo quando reflito sobre isso, acho que era inevitável. E o pobre Senjuro está numa situação ainda mais triste, pensou Kijuro enquanto se ajoelhava lentamente diante do irmão, que o olhava com uma expressão ligeiramente preocupada. Teria acontecido alguma coisa? Teria o pai dele saído e se embriagado novamente? Ele praticamente não se lembra da nossa mãe, que faleceu de uma doença antes que ele tivesse idade suficiente para se lembrar dela, e agora nosso pai está nesse estado. Kijuro olhou nos olhos do irmão e então gentilmente colocou a mão em seu ombro, dando-lhe um sorriso caloroso e afetuoso enquanto apertava levemente seu ombro. Para ser sincero, Senjuro, papai não está feliz. Ele disse que não fazia sentido, na verdade, disse Kijuro, a expressão preocupada do irmão se transformando em tristeza com a notícia. Mas não tema. Minha paixão não vai vacilar nem morrer por causa disso. As chamas em meu coração jamais se apagarão. Eu jamais me deixarei desanimar.
Senjur então o observou enquanto seu irmão mais velho abaixava os braços e segurava suas mãos e pulsos, seu sorriso se alargando enquanto sua cabeça se inclinava levemente para um lado, seus olhos nunca se desviando dos de Senjur. Não importa o caminho que você escolha, eu sei, do fundo do meu coração, que você será uma pessoa absolutamente maravilhosa. Com a mesma paixão ardente no coração. E lembre-se sempre. Você tem um irmão mais velho aqui que acredita em você de todo o coração. Então, se você não conseguir acreditar em si mesmo, acredite em mim. Acredite em mim, que acredito em você. HMN. Um humano, Tanjir, estava ali parado entre várias árvores cobertas de neve, sua respiração quente e úmida escapando de seus lábios enquanto olhava para frente em total descrença e choque. Ele estava de volta, vestindo suas roupas antigas, seu mesmo aori xadrez, sua cesta de carvão pendurada nos ombros e seu cachecol favorito carinhosamente enrolado em seu pescoço, exatamente como sua mãe o fazia. Ele havia retornado da cidade para vender o carvão que extrairia para que sua família pudesse sustentar-se, e mais adiante pôde ver dois de seus irmãos do lado de fora com uma cesta de frutas, caminhando em direção à sua casa, antes de se afastarem ao ouvirem seus passos momentos antes. Shigeru e Anako, sua irmã mais nova e seu segundo irmão mais novo, ouviram e o cumprimentaram, chamando-o. Com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, ele correu até eles e caiu de joelhos, abraçando-os com toda a força, chorando copiosamente. Suas mãos se agarravam às costas da roupa enquanto ele continuava a chorar e soluçar, pedindo desculpas repetidamente. Lembranças da morte deles invadiam sua mente enquanto o encaravam com olhares de espanto e confusão. Depois de chorar, ela se despediu dos irmãos e voltou para casa, onde o resto da família, incluindo sua mãe, Kie, estava ocupado guardando algumas de suas roupas recém-lavadas. Eles lhe contaram sobre o acesso de choro de Tanjir, e ela ficou surpresa a princípio, pois pensou que algo terrível tivesse acontecido, mas depois de refletir um pouco mais, não ficou tão preocupada quanto antes. Bem, você deve estar cansado, Tanjir. Apenas descanse hoje e não se esforce demais por nossa causa, está bem? Disse ela gentilmente após examinar o filho, cujas bochechas coraram devido ao toque de sua mão no lado esquerdo do rosto. Sim, eu vou ficar bem, acho que talvez tenha sido um pesadelo. Isso mesmo. Um pesadelo. Enquanto isso, no fundo do trem, onde ninguém havia se sentado para a viagem, uma pessoa estava sentada sozinha em seu próprio assento, com as pernas cruzadas, batendo o pé no ritmo de uma melodia que cantarolava. Era o homem loiro de antes, com o rosto bonito e o semblante alegre, seu único brinco balançando de um lado para o outro enquanto ele acompanhava o ritmo com a cabeça. Naquele momento, ele era a única pessoa ainda acordada a bordo do trem, além dos recrutas que Lua Inferior havia contratado para perseguir os caçadores de demônios, mas não era como se o demônio soubesse de sua presença. Ninguém, nem mesmo os assassinos, conseguia detectá-lo naquele instante, pois ele não era uma pessoa. Era um anjo, um ser puro, desprovido de qualquer impureza detectável, ao contrário dos demônios e humanos que povoavam aquele país. Um motivo de sua felicidade era que ela já havia encontrado seu alvo antes, por acaso, o jovem assassino dos brincos de Anafuda. Um olhar em seus olhos foi suficiente para confirmar o que o pai dissera sobre ele, que ele era de fato um demônio, o que tornaria sua purificação ainda mais gratificante. Cucuco, pensar que eu conseguiria encontrá-lo aqui, de todos os lugares, eu planejava matar aquele tal de Lua Inferior por diversão e culpar os Ashira por sua morte, antes de devorá-lo junto com sua deliciosa espada, mas agora que ele está aqui, isso muda tudo. Exclamou ele, levantando-se e ajoelhando-se, curvando a cabeça e juntando as palmas das mãos em oração. Muito obrigado por isso, ó Deus misericordioso e glorioso. Teu humilde servo cumprirá teus mandamentos e purificará os impuros para que eles também possam experimentar a salvação prometida. O homem terminou sua oração em silêncio, finalizando-a com um amém audível antes de se levantar e suspirar satisfeito. Seus olhos brancos se abriram e fitaram o teto do vagão antes de se voltarem novamente ao ouvir passos se aproximando por trás.
Um segundo demônio, autorizado a vagar pelo trem para desviar as suspeitas do verdadeiro mentor, havia chegado ao último vagão e se deparado com o homem. Pensando que aquele belo jovem seria sua próxima refeição, ele lambeu os lábios enquanto se ajoelhava e se aproximava lentamente do homem. Oh, meu Deus! Seu pobre, feio e desgraçado ser humano! Veja como você é triste e patético! Exclamou o homem com um grito estrangulado, cobrindo a boca com a mão em choque. Você veio até o meu carro em busca de salvação. Oh, hoje certamente é um dia mais feliz. O demônio rosnou e saltou sobre o homem, com a intenção de mordi-lo e devorar sua carne antes de seguir para o resto do trem, até receber ordens para parar. Ele mal havia percorrido alguns metros quando seu corpo foi simultaneamente empalado e massacrado por uma chuva de penas metálicas afiadas como navalhas, com 30 centímetros de comprimento, que emergiram de uma das grandes mangas brancas do homem quando suas roupas de viagem se transformaram em uma gosma negra e ele vestiu suas vestes sacerdotais. Um grito arrepiante ecoou pelo carro quando o demônio caiu para trás e começou a se contorcer de agonia por causa das penas de metal, enquanto o homem se aproximava alegremente e olhava para o demônio com um sorriso puro no rosto. Não chore mais, criatura repugnante. Prometo enviá-lo para sua salvação em breve. Disse o homem alegremente antes de seus olhos se abrirem um pouco e sua boca se abrir ainda mais, enquanto seus dentes se transformavam em presas afiadas. Seus olhos, esclera e tudo, ficaram tão negros quanto a boca de um lobo, e sua boca se alargou consideravelmente, estendendo-se de orelha a orelha. Seus dentes tornaram-se ainda mais proeminentes à medida que os verdadeiros horrores que se escondiam por trás de seu sorriso inocente eram revelados. A aparência angelical e doce do homem foi substituída por algo que só poderia ser descrito como monstruoso, o suficiente para paralisar até mesmo o demônio de terror. Grotesco e horrendo, o homem atacou o predador transformado em presa com uma risada maligna que poderia transformar o sangue até do homem mais forte em mingau. De maneira brutalmente eficiente e grotesca, o demônio foi impiedosamente despedaçado e devorado pela criatura que momentos antes de sua transformação parecerá tão acolhedora. Sangue espirrou pelo chão, paredes e teto do vagão, e pedaços da carne do demônio se espalharam pelos assentos. Durante todo o processo de desmembramento, o demônio gritou e guinchou como um filhote moribundo até que seus gritos de terror cessaram, quando o homem devorou completamente sua refeição e começou a voltar ao normal. Ó Deus, por favor, abençoe esta criatura miserável que acabei de enviar aos seus cuidados, conceda-lhe a salvação que tão graciosamente merece por todo o seu sofrimento, murmurou o homem assim que suas feições humanas foram restauradas, com as mãos unidas em mais uma oração. Por favor, continue a abençoar o Pai e todos os seus filhos com a sua divina sabedoria e força, preencha nossos corpos com a vontade e a coragem de agir em seu nome, como sempre fizemos, para que o seu sonho de salvação para todos se realize. Peça a um dos seus leais e fiéis serafins, em seu nome graça. Amém. O homem terminou sua oração e abriu os olhos, sorrindo alegremente e assobiando para si mesmo enquanto se sentava novamente. Seu corpo, do pescoço para baixo, ficou completamente preto, à medida que suas vestes sacerdotais retornavam à sua forma amorfa de gosma negra, prontas para se transformarem de volta nas roupas comuns de viajante que ele usava anteriormente. Apesar do cheiro de sangue e assassinato violento que impregnava o carro, o homem não se incomodou nem um pouco e, na verdade, sentiu-se ainda mais feliz ao inspirar profundamente pelo nariz e suspirar. O aroma do sangue purificado de um pecador realmente inflama meu coração e minha alma. Só posso esperar que eu também possa conceder a salvação ao Ashira de quem o cachorro falou. Que seus corpos sejam purificados de suas impurezas. Eloquentemente espalhado por todo o chão. Isso me excita tanto, cucuco. Fim do capítulo 21.